Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Mesa Certa. Aqui eu sempre trago para você coisas importantes sobre empreendedorismo, como empreender do jeito certo. Trago convidados especiais, convidados que têm muita experiência, muita vivência na área que eles atuam. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui. É uma convidada que hoje ela é CEO, se não for a maior, uma das maiores empresas de contabilidade na parte de licitações públicas. Eu acho que é a maior de todas. E ela vem falar aqui com a gente sobre abertura de empresa, sobre pontos que eu tenho certeza que você como empreendedor, ou você está com algumas dúvidas nesse ponto, ou em algum momento você vai ter essas dúvidas. E ela já vai esclarecer aqui alguns pontos para você. Só que antes de nós começarmos esse nosso papo, já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, ao pessoal da Blood Factor, ao pessoal do Siga Pregão. Então é graças a ele que nós conseguimos trazer esse conteúdo aqui para você. E sem mais delongas, quero trazer aqui para você essa convidada super especial. Com vocês, Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. E aí, pessoal? Rodolfo, primeiramente quero agradecer o convite, o espaço por estar aqui, por poder compartilhar um conhecimento que eu tenho, e eu espero que possa agregar para você que está aqui, que vai acompanhar o conteúdo. Sensacional, sensacional. Daiane, eu separei aqui algumas perguntas que muitas pessoas me fazem a respeito de abertura de empresa, de licitação. E eu vou começar assim, eu vou começar ali meio que do básico até o avançado, né? As perguntas que normalmente me fazem. Então vamos lá, vamos começar aqui do básico. Pode abrir a caixa preta. Caixa preta, pode abrir todas as caixas aí, não se preocupa com isso. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de empresa. Né? E eu queria ouvir de você um pouquinho a sua visão sobre esses tipos de empresa. Qual que é o mais adequado em cada momento? Como é que funciona essa questão dos portes de empresa? Na tua visão, se puder explicar um pouquinho, né, a diferença de cada porte, até para o pessoal entender que a gente tem aí uma sopa de letrinhas, né? MEI, ME, PP, unipessoal, grande empresa, média empresa. Então, se puder fazer uma explicação desses pontos e qual que se adequa ao momento da pessoa, vai ser muito bom. Perfeito. Eu gosto sempre de dizer, Rodolfo, que o tipo de empresa vai depender muito do objetivo do empresário e como que ele vai atuar e operacionalizar o negócio dele. Então, para a gente poder definir o melhor tipo de empresa, as características que ela vai ter, como que a gente vai constituir essa empresa, a gente analisa isso com o empresário. Então, nós sentamos e entendemos como que ele vai operacionalizar a empresa, como que ele vai comprar, como que ele vai vender, quem que ele vai atender, se ele vai vender para o governo, se ele vai trabalhar com a área privada. Então, nós analisamos isso e dentro dessa análise, junto com o empresário, nós identificamos o melhor tipo de empresa para ser aberta. E, geralmente, o que é que a gente olha de cara ali para poder caracterizar a empresa? Qual o faturamento que esse empresário vai ter? Como que vai ser constituída a empresa? Se ele vai ser o único sócio, se ele vai ter mais sócios? Quanto que ele quer aportar no negócio, se o negócio necessita desse aporte inicial de recurso. E aí nós temos algumas classificações que são feitas para a empresa. Então, com relação ao porte em questão de faturamento, nós temos a ME, que é a empresa que fatura até 360 mil por ano. Nós temos a EPP, que fatura de 360 a 4 milhões e 800. E o porte demais, que são empresas que faturam mais que 4 milhões e 800, são empresas maiores. E a natureza jurídica, que é a classificação que nós fazemos em relação aos sócios e à administração da empresa. Nós temos o empresário individual, que é uma natureza jurídica que eu particularmente não gosto muito pela insegurança que ele traz para o empresário, para a pessoa física, porque ela não separa a pessoa física da pessoa jurídica. Então, quando o empresário, à medida que o negócio vai desenvolvendo, ou até mesmo se ele já tiver um patrimônio acumulado de outra forma, né? Ele coloca esse patrimônio em risco, porque se a empresa tiver algum débito, algum processo trabalhista, algum débito com fornecedor ou ainda um débito fiscal, o patrimônio pessoal dele pode ser utilizado para poder quitar essas dívidas. Então, Entendi. Eu não gosto. Então, aí no caso, por exemplo, a empresa individual é uma empresa de um sócio só. Seria isso? A individual é de um sócio só que ele pode ser como empresário individual, a natureza jurídica, enquadramento jurídico, ou uma sociedade limitada, que tem a unipessoal, que é com um único sócio, ou então uma sociedade limitada plural, que tem mais sócios. Eu, por exemplo, eu tenho uma sociedade limitada com uma outra sócia, então é uma sociedade limitada com 2 sócias. Mas aí, no caso, a diferença então da limitada para individual seria o quê, no caso? Basicamente, a diferença seria
quais são as responsabilidades e o quanto o sócio ele responde pelo capital social da empresa. Basicamente seria isso. Só um ponto de atenção que o empresário individual ele pode ser constituído tanto como uma empresa do Simples Nacional quanto a empresa MEI, que é uma empresa diferenciada. Ela tem um tratamento diferenciado ali dentro do Simples Nacional. Então a gente tem essas 3 classificações do porte econômico, que é o faturamento, a natureza jurídica e o regime tributário. Então aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária alta, as regras e os impostos, como é organizado isso no Brasil é um pouco complexo. Nós estamos passando por um processo de reforma tributária. Então, a reforma tributária foi aprovada em 2023, teve alteração na Constituição Federal. Em 2025, saiu a lei complementar que normatiza. E a partir de janeiro de 2026, nós já teremos aí a cobrança dos novos impostos. Não novos, né? Porque a reforma tributária, ela fez a substituição de 6 impostos por apenas 3. Então, a gente fez uma simplificação e esses impostos já começam a valer ali em 2026. Então, com relação às características e classificações das empresas, nós temos essas aí. Então, o cara tem que escolher se ele vai ser ME, PP ou outras empresas. Ele tem que escolher regime tributário. E ele tem que escolher a natureza jurídica da empresa. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Daiane. No caso, o MEI, né, o microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Como que ele se encaixa? O que é o MEI? O MEI é uma coisa apartada? Ele está dentro de algum desses aí? Como é que funciona o MEI nessa dinâmica aí? Eu gosto de dizer que o MEI ele é o primeiro degrau para quem quer empreender. Então, eu gosto muito da figura do MEI. Dentro dessas classificações que eu trouxe aqui, o MEI ele se enquadra como uma microempresa, porque ele fatura até 81 mil por ano. Então, existe esse limite de faturamento. Não que impeça o empresário de faturar mais, mas a partir do momento que ele fatura mais, ele vai se reenquadrar de porte, e aí ele vai para a ME no Simples Nacional. Então, o MEI ele é uma microempresa, ele é um empresário individual e ele está no regime tributário do Simples Nacional, porém a cobrança dos impostos é feita de forma diferente, tem isenção de alguns impostos. Então o MEI ele é, digamos, o início ali, o início da jornada. E assim, eu gosto de deixar isso claro, é o primeiro passo. Eu acho engraçado que tem gente, não, eu quero ser MEI para sempre. Deus me livre e guarde. Se você for MEI para sempre, você vai estar limitado a um faturamento, né? Hoje é 81 mil, 81 mil por ano. 81 mil por ano de faturamento. Então assim, se você segue um planejamento de faturamento, você faz uma boa precificação, você coloca a sua margem, os impostos, então você tem que torcer para desenquadrar o mais rápido possível do MEI. Então, se você está acompanhando a gente aqui, tem essa visão, não, eu quero ser MEI para sempre, não, tá errado. Você tem que estourar o faturamento do MEI o mais rápido possível. E como que funciona essa questão de transição de um porte de empresa para outro? Por exemplo, um MEI. Né? O cara foi lá, abriu um MEI, e aí ele estourou o faturamento do MEI dele. O que ele tem que fazer? Qual que é o processo? Para sair do MEI, o empresário ele vai precisar contar com a ajuda de um contador. Aí a gente já começa com uma polêmica, que é o seguinte: quando foi criada a figura do MEI, houve uma divulgação, né, que ele não precisaria de um contador, e realmente para se fazer a abertura de um MEI não precisa. A própria pessoa ela consegue entrar no portal do empreendedor e fazer a abertura do MEI e conseguir ter o CNPJ e trabalhar com aquele CNPJ. Daiane, eu vou aproveitar aqui, ó. Isso aqui, ó, ninguém fala. Isso que a gente vai falar agora, você não vai ver em lugar nenhum o pessoal falando, dando esse alerta aí para você. Para você abrir o MEI é totalmente gratuito, né? Você não paga nada. Acontece, né? Que eu vejo que o brasileiro ele tem um dom de, às vezes, ser esperto, né? Existem empresas que o que essas empresas fazem? Elas vão lá na internet, montam uma empresa e elas dão a entender que são ali do MEI, né? Elas fazem ali meio de campo, né? Elas intermediam a abertura do MEI, só que você pode ir no portal do empreendedor, como você falou muito bem, e você faz o processo. É muito rápido, é simples pra caramba para abrir o MEI. Só que o que essas empresas fazem? Elas cobram ali R$200, R$300. Elas fazem a abertura do MEI? Fazem, mas elas cobram por algo que é gratuito. Então o cara foi lá, qualquer pessoa pode ir no portal do empreendedor, né, e abrir o MEI. Qualquer pessoa? Quais são os critérios para você abrir o MEI, Daiane? Qualquer pessoa pode abrir. E isso que você colocou foi muito bem pontuado, porque não tem problema nenhum uma empresa cobrar para executar o serviço, contanto que a pessoa que esteja contratando, ela esteja contratando de forma consciente. Exatamente. Então, tem muitas pessoas que
pela inocência ou o desconhecimento, acabam fazendo isso que você falou, de entrar em um site para poder preencher os dados para abertura do MEI e depois chega ali um boleto para pagar, né? E não é preciso. Mas assim, Rodolfo, eu recebi um boleto aqui para pagar, abriu o meu MEI e não era de graça? Não, calma, você abriu aonde? Né? Abriu aonde? Qual foi o site? Aí abriu errado. Se não concretizou, não paga, né? Você vai lá e faz todo o processo certinho. Exatamente. Com relação a quem pode ser MEI, tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, para a pessoa que já tem uma empresa, por exemplo, eu tenho um CNPJ, eu não posso abrir uma empresa MEI, tanto por ter essa outra empresa, quanto pela atividade que eu realizo. Então, quem já tem uma empresa que é do Simples Nacional, não pode abrir um MEI. Quem é servidor público federal... Isso, eu ia te perguntar agora. Como é que funciona essa questão do servidor público, né? É uma pergunta que eu recebo bastante, né? Principalmente quando a gente pensa nas licitações, o cara às vezes ele fica pensando, poxa, eu sou um servidor. Eu posso abrir o MEI? Qual o porte de empresa eu posso estar abrindo? Como é que é essa dinâmica aí? Se você pudesse aprofundar nessa parte do servidor, que tem muitos servidores que acompanham a gente aqui querem começar a ganhar dinheiro, né? Querem virar casaca ali. Também, né? Então, como é que funciona essa dinâmica para o servidor? Não tem problema, tá? O servidor público, a gente tem que ter atenção no seguinte: o servidor público federal, a lei do servidor público federal, faz a vedação para que ele seja o administrador da empresa. Mas ele pode constituir uma empresa onde ele vai designar um representante para fazer a administração da empresa ou ter um outro sócio que vai ser o responsável pela administração. Ele não pode ser o sócio administrador, né? Não pode. O servidor público federal, ele pode abrir a empresa com outro sócio que faça a administração ou então definir um administrador. Quando a gente fala aí tem outro servidor, que é o servidor estadual e o municipal. Sim. Esses têm legislação própria também. Então, geralmente, esses outros dois aí, a gente precisa olhar o regimento, né, do cargo que ele ocupa para definir se vai ser possível fazer a abertura da empresa ou não. O único que tem vedação para abrir uma empresa MEI é o federal, que a lei do servidor público federal faz essa vedação pelo fato do MEI ser um empresário individual. Então, o MEI é ele mesmo que administra a empresa. Sim. Então, no caso, para o servidor público federal, a única vedação dele é na abertura do MEI. O servidor estadual ou municipal, a gente olha na legislação para poder fazer a liberação. Inclusive, eu tenho muitos clientes que são servidores que estão nessa dinâmica, ou tem sócio, ou um administrador para a empresa. Ou então, ele é estadual ou municipal, mas no caso deles não tem nenhuma vedação, a gente consegue abrir empresa e muitas vezes até empresa MEI. Entendi. Então, basicamente, o servidor público, se ele não for federal, né, o federal ele já está vedado mesmo. Para a empresa MEI. Para a empresa MEI. Perfeito. Então, ele vai ter que olhar o estatuto para ver o que permite e o que não permite. Exatamente. E aí, entrando em outro ponto, que é uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam. Rodolfo, eu sou aposentado. O aposentado, ele pode abrir MEI? Pode, se a aposentadoria não for por nenhum problema de saúde. Então, um aposentado por invalidez... ou por tempo de serviço? Tempo não, porque ele cumpriu o tempo, se aposentar, tá tudo certo. Então, ele ainda tá disposto, e se ele quiser empreender, ele pode iniciar. Agora, mas aí, no caso, ele perde os benefícios? Que é outra pergunta que eu tenho certeza que o pessoal, eu sou aposentado, quero abrir meu MEI, mas e o meu benefício? Perde benefício? Não, se a pessoa é aposentada por tempo de trabalho ou de contribuição, ela está liberada para poder abrir uma empresa MEI, não tem problema, ela vai abrir, vai fazer a contribuição com o INSS. Agora, se a pessoa é aposentada por algum problema de saúde que caracteriza a invalidez e ela recebe o auxílio do INSS justamente por não poder trabalhar, a partir do momento que ela abrir a empresa, seja uma empresa MEI, seja qualquer outro tipo de empresa, ela vai perder o benefício, porque como que eu tô em casa sem poder como trabalhar, que eu não posso trabalhar e vou empreender? Um auxílio mas é pela internet. Mas, ô Daiane, aí entra... Não casa, né? Aí tem até um outro ponto que a gente tem que destacar também nessa questão de benefício. Né? Tem aquelas pessoas que o cara quer fazer uma transição de carreira. Então, ele está lá no emprego dele e aí ele começa a pensar, poxa, já sei que aqui não vou conseguir crescer, não vou conseguir ganhar mais dinheiro, não vou conquistar a liberdade financeira, eu quero fazer alguma coisa, vou empreender, né? E aí ele pede as contas dele. Consegue, de alguma forma, conseguir uma saída onde ele tenha direito ao seguro-desemprego. Sim. Então, se ele abre a empresa, o MEI ou qualquer empresa, como é que fica a questão do seguro-desemprego para ele? Esse aí também tem um ponto de ressalva, porque ele perde o seguro. No mês seguinte que ele abrir o CNPJ, ele já não vai receber. Então, geralmente, o que eu aconselho? Ou a pessoa espera
ela finalizar o recebimento das parcelas, ou então ela abre consciente que ela vai perder o benefício no mês seguinte. E aí, nesse ponto, né, falando de abertura de empresa, tu já tem muita experiência, tu atende são mais de 400... Cara, é muita gente que tu atende. São mais de 400 clientes. Com certeza, tu já tem mapeado aí quais são os erros básicos, né? O que é que normalmente o pessoal que vai abrir um negócio, ou ele abre um MEI, ou ele tenta, sei lá, empreender, ou ele arruma um contador que não tem ali ajude no processo. Quais são os erros mais comuns que tu vê que o pessoal comete na hora de abrir uma empresa? Olha, os mais comuns são, primeiro, não buscar uma orientação de qual tipo de empresa que pode ser aberta ou como fazer o processo. Por exemplo, o Sebrae tem um trabalho muito bom nessa parte, que ele faz essa conscientização. Então, para quem quer abrir uma empresa e quer saber mais, pode procurar os postos de atendimento do Sebrae, que geralmente tem um profissional da contabilidade que dá esse tipo de orientação. Eu mesma já fui voluntária, já atendi de forma gratuita no Sebrae. Então, o primeiro ponto é não buscar a informação, porque muitas vezes a pessoa ela vai começar a empreender, ela vê uma oportunidade e ela simplesmente sai fazendo. Então, e não entende. Quando se fala de contabilidade, então, a maioria das pessoas não querem saber. Meu Deus do céu, contabilidade não. Eu digo que só não gosta do contador quem não entende, só não gosta da contabilidade quem não entende ou quem não sabe como que o contador pode ajudar o empresário e a empresa a se desenvolver. Então, o principal erro que eu vejo é esse, é não buscar um profissional para ter essa orientação. O segundo erro que eu vejo é a escolha errada da atividade que ele vai utilizar ali na empresa, principalmente se a gente falar sobre empresas que vão vender para o governo. Sim. Então, o governo ele compra de tudo, produtos ou serviços. E para que a empresa possa vender o produto ou fazer a prestação de serviço, ela precisa ter a CNAE correspondente para isso, né? O CNAE é o código da classificação da natureza da atividade da empresa e ela que define qual o produto ou serviço que a empresa vai vender, mas não só isso, está atrelado também aos impostos que a empresa paga. Então, é um fator, né, que vai corresponder ali, quanto que vai ser gerado de imposto para a empresa, qual o valor da taxa que ela vai pagar na prefeitura, a empresa paga uma taxa de alvará anualmente, e esse CNAE, muitas vezes, é ele que define essa taxa. Sim. Então, eu já vi casos lá no escritório, já passei casos, inclusive eu tenho uma cliente que passou um caso desse, que ela teve que mudar de estado e de município porque ela estava pagando anualmente mais de 15 mil de taxas na prefeitura. Nossa. Então, a escolha errada do CNAE pode te gerar custos iniciais de abertura da empresa muito maior por causa das taxas na prefeitura, pode gerar um enquadramento errado da empresa na questão fiscal, né, dos impostos. Então, tem CNAE que não é permitido no Simples Nacional. O Simples Nacional é o regime tributário, então, a definição do regime tributário que vai definir como que a empresa vai pagar o imposto, quanto que ela vai pagar, e isso é atrelado ao CNAE. Então, a escolha errada do CNAE pode gerar um alto custo para a empresa. Outra escolha errada, o local que a empresa... Eu ia falar isso agora, o local de abertura. O local de abertura da empresa. Então, cada estado e município tem regras diferentes para poder autorizar o funcionamento daquela empresa. Então, tem estado que, dependendo da atividade que você vai utilizar, você vai ter que, obrigatoriamente, ter uma sala comercial. Isso gera um investimento maior ali no início para o empresário. Então, por exemplo, pegar aqui em Brasília, não sei nos outros estados, mas provavelmente também tem um custo mais elevado. Mas uma sala comercial aqui, dependendo mínima, lugar, é R$2.000 inicial. É pequenininha, viu? Então, assim, R$2.000 inicial. Aí o empresário vai ter que pagar o aluguel da sala, aí paga o contador para abrir a empresa, paga taxa na junta, paga taxa na prefeitura. Então, quando a gente vai somando esses pequenos gastos aí, no final, no início, a conta pode sair alta. E é um recurso que ele pode utilizar para fazer giro na empresa. Então, ao invés de, do início, ele já queimar de largada, né, um investimento alto ali para abrir a empresa, existe opções de estados e municípios que vai gerar um benefício maior e facilitar. Em questão, inclusive, da taxa da junta, né? Todas as empresas do Simples Nacional, a empresa MEI não, porque a abertura é gratuita, não tem a necessidade do contador, mas os outros tipos de empresa é necessário que se tenha um profissional de contabilidade, você tem essas taxas para se pagar. E dependendo de onde você for colocar, tem estados que a taxa é maior do que outros. Então, lá no escritório, a gente olha muito para isso, a gente olha muito para
economia do cliente. Então, eu como contadora, e não só como contadora, como empresária, eu sei que, às vezes, uma economia que a gente faz tem um resultado muito grande na empresa, que às vezes é mais fácil você cortar um custo ali do que gerar uma receita correspondente. Sim. Então, a gente sempre busca isso, levar economia para o nosso cliente. Então, você vai abrir a empresa, qual o melhor estado que nós podemos colocar a empresa para essas atividades que você vai ter aqui, que vai te exigir o mínimo possível de locação, de espaço, de taxa. Então, a gente sempre busca fazer essa economia para o cliente. Show de bola. Tem 2 pontos aí, Dani, que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, que eu tenho certeza que o pessoal, se não pensou, vai pensar. E assim, eu pelo menos, eu ainda não vi em nenhum lugar ninguém falando sobre isso. Então vamos começar sobre... Você quer as polêmicas hoje, né, não, Rodolfo? eu quero os pontos eu quero as respostas que ninguém responde. Pelo menos assim, é o ponto que muitas pessoas têm dúvida. Vamos começar falando do KNAI, nisso que você falou. O KNAI basicamente é a atividade que a empresa pode desempenhar, certo? Sim. Como que deve ser o processo, na tua visão, eu tenho mais ou menos uma ideia aqui pensando em licitação, o processo que a pessoa deve seguir para fazer as escolhas das atividades dos KNAIs. Como que funciona isso? Aí nós vamos voltar novamente naquela minha fala inicial. Qual a expectativa que essa pessoa tem? Qual a experiência que ela tem? Porque pensando nos cenários que você me colocou de uma pessoa que às vezes é aposentada, ou uma pessoa que está em transição de carreira, muitas vezes essa pessoa ela nunca teve experiência nenhuma com empresa. Ela nunca empreendeu, ela não sabe o que é o CNPJ, ela não sabe o que é emitir uma nota fiscal. Ela não faz ideia muitas vezes do que é como que funciona a compra de um produto, como que funciona a venda. Então, assim, para ela definir um nicho, um segmento, muitas vezes é muito amplo. Ela não faz a menor ideia do que ela quer atuar. Mas esse que tá o ponto. E o que essa pessoa deve fazer, então? Por exemplo, o cara que está nos escutando aqui agora. Ele está começando agora, quer empreender. E aí ele viu lá, viu o mundo das licitações, achou maravilhoso, mas agora ele está pensando, poxa, para onde que eu vou? Né? Eu vou participar de dispensa muitas vezes, vou vender de tudo, como que eu faço para ter uma empresa que venda de tudo? Existe a possibilidade dele montar uma empresa que possa fazer tudo ou tem que ser algo específico? Como é que é essa dinâmica? Existe. Então, pensando nessa pessoa que às vezes não sabe com qual produto específico ela vai atuar, nós recomendamos que ela coloque o máximo de KNAIs, o máximo de atividades permitidas na empresa, onde nós criamos uma empresa genérica. Daí, o que é uma empresa genérica, né? Então, eu recebo muitas vezes pessoas que falam assim, daí eu quero colocar um KNAI genérico. Então, já desmistificando isso, não existe o KNAI genérico, ele é específico para um segmento ou para um produto. Então, o que nós fazemos é criar uma empresa que tenha vários KNAIs. Por exemplo, o MEI, ele só pode ter 16, que é um principal e 15 secundários. Então, nós colocamos o máximo de atividades possíveis na empresa. Isso, ela se torna uma empresa genérica porque ela tem segmentos diversos, então eu não consigo definir aonde que essa empresa vai atuar. Então, ela é uma empresa genérica. Isso possibilita para o empresário vender vários produtos diferentes. Hoje eu quero começar com material de construção. Eu quero vender produtos de informática, eu quero vender celular. Então, inclusive, ontem mesmo eu estava vendo uma matéria de uma prefeitura que comprou alguns milhões em iPhone, né? Então... Rapaz, eu perdi essa oportunidade. Tinha que estar lá vendendo. Então, assim, o conselho que eu dou para o empresário é coloque várias atividades, vários KNAIs na sua empresa para que você tenha amplitude de atuação. E com isso, dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, isso pode ser adaptado depois. Então, por exemplo, a empresa MEI, a gente consegue fazer essa troca, essa mudança de KNAI no portal do empreendedor de forma rápida. Então, da mesma forma que é rápido para abrir, a gente consegue fazer uma alteração de forma rápida. Diferentemente na microempresa do Simples Nacional. Então, daí a importância de quando se vai abrir a empresa do Simples Nacional, ter essa análise e esse alinhamento ali com o empresário para dar esse direcionamento para ele ter uma decisão mais acertada na hora de abrir a empresa. Porque se ele escolhe um KNAI inadequado, ou muitas vezes ele não coloca o KNAI que ele precisa na empresa dele, depois ele vai pagar a conta, porque ele vai ter que fazer uma alteração contratual, que é um processo parecido com o de abertura da empresa. Isso vai gerar serviço da contabilidade, vai gerar a taxa de novo. Então, novamente, o empresário vai ser onerado ali, vai ter que
pagar mais por uma escolha, às vezes, equivocada que ele fez ali do início. Então, o nosso papel como contadora, o meu papel como contadora, é dar esse direcionamento correto para o meu cliente, sempre visando economia para ele e resultado para ele. E esse é um ponto perfeito que você colocou. Assim, o MEI, para mim, ele tem uma grande vantagem. Né? O MEI tem várias vantagens e algumas desvantagens. Né? A vantagem principal que eu vejo é essa facilidade que ele tem. Então, você vai lá no portal do empreendedor, você abre, você mesmo pode abrir, não precisa de contador, e aí você abriu o MEI. E aí você quer mudar um KNAI, você mesmo vai lá, tira, coloca. Você tem essa facilidade de fazer essa transição. E, lógico, à medida que você vai crescendo, as coisas vão mudando. Né? Então, vê uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, desenquadrou, foi para outras empresas, então a sua realidade ela muda. Por isso que é importante você fazer muito bem a escolha dos KNAIs que você está colocando na sua empresa. E aí uma dúvida que me vem, Dani, é a seguinte. O seguinte cenário. Imagina o seguinte, imagina que eu vi uma oportunidade para venda de, sei lá, de lâmpada. Não tenho atividade de lâmpada na minha empresa. Participei do pregão, ganhei o pregão. Recebi o pedido para entregar as lâmpadas. O que vai acontecer comigo? Me fala aquela dúvida aí que eu tenho certeza que o pessoal pensa, cara, mas o que acontece se eu vender um produto que eu não tiver o KNAI? Qual que é o impacto disso? Olha, supondo que isso aconteça, você pode ter um problema... Isso é errado, é como lá na Suíça. Isso é errado, porque o que permite você vender o produto é o KNAI. Então, quando você vai entrar num processo de licitação, você passa pelo processo de habilitação. Então, você entrou para concorrer, você cadastrou proposta e mandou a documentação. Então, nesse momento, já é o primeiro momento que você... inicialmente já seria desclassificado, porque o pregoeiro que está responsável pelo processo precisa validar as informações da sua empresa, então essa validação do KNAI passa pelo crivo do pregoeiro, e não só o pregoeiro, os seus concorrentes. Mas e se passar batido? Imagina o cenário, ó. Tá. Nesse cenário, eu fui lá, participei, vamos supor, fiquei em 10º, o pregoeiro já está dando graças a Deus que ele arrumou alguém para conseguir comprar. Os meus concorrentes nem estão mais acompanhando, passei, assinei o contrato, e receber o pedido, o que é que vai acontecer comigo? Tá. Então, no primeiro cenário, essa questão da pessoa não acontecer. Segundo cenário, Daiane, por todas as improbabilidades, o pregoeiro não viu, meu concorrente não viu. O que pode acontecer? Você pode ser desenquadrado do regime que você dá na sua empresa. Então, a empresa MEI, se ela for vender um produto que ela não tem, ela pode ser desenquadrada do MEI. A empresa do Simples Nacional também. Você paga a tributação de forma errada, porque, por exemplo, muitas vezes a tributação para, por exemplo, o celular, né, falei da compra aqui dos iPhones. O celular, a tributação que ele paga é diferente do material de construção, assim como a venda de produtos hospitalares. Então, quando eu vendo um produto que eu não tenho o KNAI adequado, então eu estou pagando o imposto de forma errada, eu estou fazendo uma atividade que não está permitida ali pela minha empresa. Então, as consequências seriam essas. Você paga o imposto, pode pagar o imposto de forma errada, e você também pode ser excluído do regime que a empresa está enquadrada. Mas eu corro o risco de pagar algum tipo de multa, alguma coisa? Isso é basicamente, você vai pagar o imposto aqui que ele não seria o imposto adequado à realidade. Às vezes eu posso pagar mais imposto, às vezes também posso pagar menos imposto, seria isso. Mas pagar menos imposto, o pessoal vai, não, calma, esse aqui pagou menos, aqui volta. Pagar mais, tudo bem, agora pagar menos não. Como é que é essa dinâmica? Sim, tem essa situação que você pode ser multado, penalizado ali, né? Então, acontece sim. E aí o segundo ponto que você comentou, que é muito pertinente aqui para nossa conversa, a abertura da empresa, local de abertura da empresa, como que funciona isso? Por exemplo, eu tô aqui em Brasília, eu consigo abrir uma empresa, vamos supor que eu fiz um estudo, né, que aí é um outro assunto depois que eu acho que a gente tem que entrar, planejamento tributário. Fiz um planejamento, vi que lá no Rio de Janeiro eu tenho um incentivo para compra de copo, e eu quero abrir uma loja de copo, quero começar a vender copo pro governo. Eu posso fazer isso? Como é que é esse processo? É tranquilo? Não é tranquilo? É complexo? Pode sim. A gente faz isso utilizando endereço virtual, que é um endereço de correspondência da empresa. Inclusive, eu tenho vários clientes no escritório que fazem isso. Inclusive, eles usam o nosso endereço aqui em Brasília. Então, a B2G Contabilidade, que é o meu escritório, fica localizado em Brasília. Nós temos 2 salas comerciais aqui. E nós disponibilizamos o nosso endereço, que é um endereço de correspondência para o nosso cliente. É o escritório virtual, né? É o escritório virtual. Nós não recebemos mercadoria, o nosso cliente não vai lá atender clientes, então é um endereço de correspondência. Quando chega a correspondência, a gente encaminha. Então,
a possibilidade de você estar num estado e abrir a empresa em outro estado é possível, e essa possibilidade via endereço virtual, que é um endereço de correspondência para a empresa. Perfeito. Aí, para a gente chegar nesse tipo de conclusão, né? Eu vejo que esse tipo de análise ele é tão importante antes e depois, né? Antes de abrir a empresa e depois que a sua empresa já está aberta, né? Como que, por exemplo, você ajudaria... Vamos supor, quero abrir uma empresa. Como é que você me ajudaria a escolher desde ali do regime tributário até o local de abertura? Como é que é esse estudo? Isso é um estudo que a gente faz junto com o cliente. Então, como que eu faço isso lá na B2G? Então, chegou um cliente, ele quer abrir uma empresa para licitação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer aquela pessoa, entender qual que é o objetivo dele, qual o produto que ele quer trabalhar. Então, de acordo com isso, como a gente já tem mapeado, a gente atende o Brasil todo. Lá na B2G, nós ficamos localizados em Brasília, mas o atendimento é a nível nacional. Nós estamos no mercado há mais de 6 anos, então o que se pensar que já passamos aí... já aconteceu, é coisa. Em processo de licitação, em questão de contabilidade, as várias mudanças que acontecem. Então, nós temos isso mapeado. Então, quando o cliente chega para mim e fala, Daiane, eu quero trabalhar com material de construção, ou eu quero trabalhar com produtos da área hospitalar e eu quero abrir minha empresa nesse estado aqui. Eu falo, olha... Aí não é interessante, porque você vai precisar desse tipo de endereço, que você vai pagar esses tipos de taxa. Então, se você quer atuar com esse segmento, é mais interessante a gente pegar um endereço nesse estado aqui. Ah, você vai trabalhar com esse tipo de produto aqui, a maioria dos fornecedores estão nesse estado aqui. E se você abrir a sua empresa em um estado diferente, possa ser que você vá ter a tributação ali do imposto interestadual nas compras que você realizar, que é o ICMS-ST ou ICMS de FAO. Isso acaba gerando um valor de aquisição, um custo de aquisição maior do produto para o cliente. Consequentemente, isso gera uma precificação onde ele vai ter que vender aquele produto por um preço maior, ou ele vai ter que ter uma margem de lucro menor para ter um preço competitivo com os concorrentes no processo de licitação. Então, o direcionamento que a gente dá, a forma que nós utilizamos para poder ajudar o cliente é isso, é entender como que ele vai operar, e pela nossa experiência e mapeamento que nós temos com relação a endereços, atividades, questão tributária, eu já consigo dizer para o empresário qual que vai ser a melhor opção para ele ali. Então, a gente ajuda dessa forma. E tem até um ponto assim que o padre pensa. Isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém pensa. Que é o quê? A região que a minha empresa está aberta é a melhor? O estado que eu estou é o melhor? Porque às vezes, né, eu vejo muito esse empregão, né? Tem um cara que ele está num local estratégico para aquele produto. Então, eu sei que ele, naquele estado, ele vai ter algum tipo de incentivo. Se eu estou vindo de outro estado, eu já estou perdendo percentual já de cara. Já queima na largada. Exatamente. Eu já chego... É que nem eu participar de... Eu com a JIR, né? A gente está pagando lá nos 12% de imposto já. Eu disputar com o MEI. O MEI praticamente não paga imposto. Né? Então, o cara que é uma microempresa recém-aberta, está ali na primeira fase, ali, pagando 4% de imposto. Então, assim... Eu já começo perdendo a brincadeira. Então, agora pega esse cenário. Eu, uma empresa que já está com uma alíquota mais alta, vou disputar com um cara que tem um incentivo fiscal, né? Por ele estar numa localização tá bem colocado numa região, e eventualmente o cara é um meio, o cara... Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar quando a gente está participando de licitação, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, o cara tá com preço ali, esse preço é surreal, ninguém faz esse preço. Não, calma, a gente tem que analisar o contexto. Você não sabe o que tá Exatamente, por trás, né? A gente não sabe ali onde esse cara tá comprando. Será que ele tem algum tipo de incentivo? Tem incentivo, não tem incentivo? Eu vou te dar um exemplo muito claro dessa situação que você colocou, Rodolfo. Por exemplo, o ramo de autopeças, segmento de autopeças. E eu falo isso com propriedade porque eu já trabalhei na contabilidade interna de uma grande empresa aqui em Brasília, mais de 78 milhões de faturamento ano. É uma empresa que vendia para o governo, e lá nós trabalhávamos, né, com veículos, peças, serviços. E a parte de peças, ela aqui em Brasília, ela tem a substituição tributária. E para quem está aqui em Brasília, né, a gente sabe que Brasília é um quadradinho dentro do Goiás. E o estado do Goiás, ele não tem a substituição tributária. Então, por exemplo, uma empresa que está localizada em Brasília, quando ela compra uma peça
de São Paulo, ela paga ICMS-ST. Uma empresa que está no Goiás, ela compra de São Paulo e não paga. E, por exemplo, Brasília e Goiás aqui, ó, uma rua você tá em Brasília, outra rua você tá no Goiás. E nesse cenário, eu como empresa aqui em Brasília, se eu compro uma peça, né, compro um produto lá em São Paulo por R$1.000, eu vou pagar aí no mínimo uns R$200, R$300 de ICMS-ST. Então, o custo total de aquisição dessa minha peça é R$1.300. A empresa que está no Goiás, se for comprar no mesmo fornecedor a mesma peça, vai levar com um valor menor. Aí entra essa máxima, né? Ah, beleza. É a questão só de o cara tá queimando margem? Não. Tem todas essas análises que a gente tem que fazer para você ver realmente, não, beleza, eu tô bem localizado para o produto que eu quero vender. E entra a parte logística também. Exatamente. Por exemplo, a gente abriu uma filial da JR no Goiás, por conta de incentivo. Então, a gente consegue ter um preço diferenciado de compra e venda porque eu tô bem localizado. Mas isso vem do quê? Só que aí eu vou te fazer uma outra provocação agora que nós iremos ter reforma tributária. Com a reforma tributária, esse exemplo que nós demos aqui do ICMS-ST, o ICMS ele é um imposto estadual. Isso quer dizer o quê? Cada estado tem as suas regras de tributação. Então, a forma que é cobrado aqui em Brasília é diferente do Goiás e são alíquotas diferentes. Muitas vezes é o mesmo produto, são estados diferentes e a alíquota é diferente. E tem estado que tem um benefício, tem uma redução, tem uma isenção, que acaba ainda reduzindo aquela alíquota. Com a reforma tributária, nós vamos unificar isso. Não vai ter mais diferenciação, vai ser uma alíquota geral para o Brasil todo. Aí eu te pergunto, hoje você que é fornecedor do governo e que está localizado em determinado estado e se beneficia dos incentivos que você tem ali naquele estado, como que você vai fazer, qual que vai ser a sua estratégia com essas mudanças que vão acontecer com a reforma tributária? Te faço ainda uma outra provocação, que é, você está ciente disso? Você sabe que a partir de 2026 vai ter essa mudança na forma que você paga o imposto? Porque tem muito empresário que não está antenado com isso, Rodolfo. Tem muito empresário que só vê lá, foi aprovada a reforma tributária, tá aí, e vida que segue. Não está antenado, não entendeu que vai mudar o jogo, vai mexer nas caixinhas do negócio dele. Sim. E muitas vezes ele não está buscando se atualizar, se informar, não foi lá no contador para sequer perguntar, olha, eu vi a matéria da reforma tributária, como é que isso vai impactar no meu negócio? E vai chegar a mudança e ele não vai estar preparado. Essa é boa, viu? E aí, coloca aí nos comentários. Te pergunto o que você, empresário, que está aí nos escutando, está fazendo para adequar a sua empresa para se tornar mais competitivo com a reforma tributária, porque vai mudar o jogo, vai mudar as caixinhas. Já coloca aí nos comentários a resposta que eu quero saber, porque essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque se vier uma reforma e eventualmente for impactada na questão de impostos, né, o único lugar que ela vai poder tirar é do lucro. A pergunta não é se vai ser. A pergunta que a pessoa tem que se fazer é qual o impacto que vai ter no meu segmento. Porque a reforma, ela vai ter cenários que tem segmentos que vão ter um imposto a maior, vai aumentar a carga tributária, e tem outros que vão ser beneficiados. Vou pegar um exemplo aqui, né, da parte de fraldas, que vai entrar ali na cesta básica e vai ser beneficiada, vai ter redução de alíquota. Já tem outros segmentos que vai ter o aumento. Então, a gente vai ter o imposto seletivo, que é sobre produtos que são danosos para a saúde. Então, bebida, cigarro, pessoal desse segmento já se antenou com relação a isso, então vai mexer as caixinhas. Isso entrou num tema bom, viu, Dani? Eu vou aproveitar e perguntar isso, que eu tenho certeza que o pessoal tá pensando, caramba, o Dani falou um monte de coisa aí, mas quais são os principais impostos que eu tenho que me preocupar? Qual o principal imposto que o empresário ele tem que tá antenado? É só o imposto ali da venda dele, tipo assim, da nota que ele emite? Ou tem algum outro ponto assim que ele tem que ficar antenado, porque às vezes pode não estar claro ali, vai vir uma cobrança depois? Como é que funciona essa dinâmica? Aí a gente vai dar um passinho para trás para a gente entrar na questão dos regimes tributários, que é lá no início da abertura que a gente define isso, né? Então, a gente precisa
o empresário ele precisa ter pelo menos uma noção geral. Eu não digo que ele tem que ser especialista. Que ele tem que ser especialista contábil. Eu não digo que ele tem que se formar de contabilidade. Se vier perguntar sopa de leite e falar, rapaz, isso não é comigo. Não, ele com a contabilidade. Ele não tem que ser um especialista em contabilidade, mas ele tem que entender até para ele poder conversar com o contador dele. Sim. Quando ele precisar entender algo a mais do negócio dele, ele precisa chegar na mesa para conversar com o contador, entendendo, para saber questionar, para saber perguntar. Sim. Então, com relação à questão dos impostos, quando a gente trabalha com produto, a gente fala de imposto referente à entrada do produto e imposto referente à saída do produto. Uhum. Então, por exemplo, para a empresa que está no Simples Nacional, a saída do produto gera o pagamento do imposto do Simples Nacional. Esse imposto do Simples Nacional vai ser de acordo com o enquadramento do anexo que ele está do Simples. Então, por exemplo, a empresa que vende serviço, ela é enquadrada no anexo do Simples, no anexo 1, que ela começa pagando 4%. E aí, esse percentual vai aumentando à medida que aumenta o faturamento da empresa. Então, isso vai ser uma constância para ele. Então, quando ele for vender, ele já vai saber, opa, qual que é o percentual que eu estou pagando do Simples Nacional? Deixa eu colocar aqui na minha precificação. E aí, Dani, rapidinho, aí tem um ponto que eu vejo que as pessoas erram bastante. Que elas colocam a questão do imposto como se o imposto fosse fixo. Não, é fixo. Não, é fixo. Então, assim, às vezes o cara ele projeta, é uma coisa que a gente faz aqui, né? Eu vou fazer uma venda, por exemplo, a gente fechou um pregão de 25 milhões agora em fralda, né? Então, no nosso planejamento, a gente já sabe, beleza, nesses primeiros pedidos, né, a nossa alíquota de imposto vai ser essa. Daqui para frente vai ser essa, daqui para frente vai ser essa, porque o imposto que eu vou pagar no começo vai ser diferente do imposto que eu vou pagar no meio e diferente do que vai ser lá no final. Pagar no final. Porque à medida que eu vou faturando, meu imposto vai crescendo. E é uma coisa que o pessoal não se liga, tipo assim, eu vou botar aqui 4% e seja o que Deus quiser. Tipo, você nem pensa. É 4% hoje, mas ele não tem essa visão de crescimento. Né? Naturalmente, à medida que você vai faturando, o seu imposto vai aumentando. Então, até uma forma assertiva, né, de você precificar, é difícil você mensurar, né? Tipo assim, putz, beleza. Se eu vou crescer, quanto que eu vou colocar aqui? Qual que é o custo ideal que eu tenho que colocar de imposto? Mas você tem que ter isso em mente, que seu imposto ele vai variar com o tempo. Quanto mais você fatura, mais imposto você vai pagar. Isso é natural. Então, tem que ter ficar ligado para isso. Porque senão lá na frente, puxa vida, lá no começo eu tinha mais margem agora, mas o que aconteceu nessa jogada aqui, né? E aí entra nesse ponto, Dani. O cara ele vai nessa parte de imposto, essa preocupação lá atrás na alíquota, né? Como é que funciona essa questão das faixas de imposto do cara que tá faturando? Essa questão aí foi muito bem pontuada, Rodolfo. Inclusive, tem que ter esse planejamento do empresário, ele tem que pensar quanto que a minha empresa vai faturar, né? Qual a perspectiva de faturamento? E aí, dentro do Simples Nacional, como você bem pontuou, não é fixo. Você não nasce a empresa pagando 4% e vai morrer pagando 4%. Vai aumentando. Quem dera que fosse. E como que funciona? Então, dentro do Simples Nacional, uma empresa, ela paga, em média, de 6 a 8 tributos, tá? E os tributos se subdividem em impostos, taxas e contribuições. Calma aí, que lá vem a sopa de letrinha. Se você não pegou a caneta agora... Não, mas a sopa de letrinha a gente não vai abrir elas aqui, não. Eu tô colocando pra gente chegar na situação que é o seguinte. Dentro do Simples Nacional, você paga tudo. Então, o Simples Nacional não é um único imposto. É a somatória de todos os tributos que a empresa paga. Nós classificamos em anexos. Então, tem o anexo 1, que é para a empresa que revende produto. Tem o anexo 2, que é para a empresa que fabrica o produto. E do 3 ao 5 é prestação de serviço. E aí, dentro de cada anexo, nós temos faixas de faturamento. Então, tem a primeira faixa, que é de 0 a 180 mil. Segunda faixa, de 180 a 360. E aí, por exemplo, a cada faixa que você vai aumentando, aumenta o percentual do imposto. Então, você começa pagando a 4% na primeira faixa, mas da primeira para a segunda, você paga de 4% a ter 7,60%. Então, vai aumentando. Então, quanto mais você fatura, mais o seu imposto vai aumentar. E olha outra coisa, tem empresário que fala assim, mas meu imposto está muito alto, eu estou pagando muito alto de imposto. Se você reclama, né, do imposto que você paga, é porque você não está precificando correto. Certo. Porque se você faz a precificação correta... Vou dar um dívida aqui. E pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, vai ter gente que concorda, não concorda, mas...
o imposto não é uma opção pagar ou não. Existe, tá na lei, tá na Constituição. Se eu acho justo ou não, se você acha justo ou não do outro lado, não cabe nós julgarmos se é justo ou não. Faz parte do negócio. Tá dentro da lei, tá dentro da Constituição. Então, existe. O que eu vou fazer? Eu vou ser rebelde e ignorar, ou eu vou olhar e entender e como que eu ajusto aquilo dentro do meu negócio? Então, o que eu tenho que olhar é, beleza, eu tenho imposto para pagar. Como que eu vou fazer a precificação adequada para eu colocar esse imposto, colocar o imposto, colocar minha margem de lucro? Então, eu como contadora e principalmente como empresária, eu olho isso. Tem coisas que não tem como eu lutar contra. Exatamente. Se eu concordo ou não. A minha concordância ou não vai mudar a regra do jogo. Perfeito. Eu vou olhar para o jogo de forma estratégica e pensar como que eu vou usar as peças que eu tenho no meu tabuleiro ao meu favor para chegar no objetivo que eu quero da minha empresa. Ô Dani, agora eu vou fazer então a pergunta mais polêmica aqui do nosso podcast. Se prepara. Ó, e você que está acompanhando, responde aí também. Deixa eu me preparar aqui, ó. Daiane, você gosta de pagar imposto? Eita, Rodolfo. Eu já tenho a minha resposta aqui, ó. Vamos lá. Gostar é uma palavra muito forte, mas eu, como empresária, eu entendo que faz parte do jogo. Eu entendo que a partir do momento que eu decido empreender, que eu decido ter um negócio, eu vou precisar lidar com as questões do negócio. E outra coisa, eu sempre falo com os clientes lá no escritório que eu atendo que inclusive, olha só, vamos jogar. Hoje a gente está trabalhando só na polêmica, né? Hoje você decidiu, vamos na polêmica, então vamos seguir assim. Tem muito empresário que chega, muitas vezes, para mim, com uma visão, às vezes, um pouco deturpada sobre o que é ter uma empresa que vende para o governo. Ele acha que vai ser facilidade, que vai ser um mundo cor-de-rosa. E, gente, não é. Você ter uma empresa, você ter um CNPJ no Brasil, você vai passar por desafios e tem que ter adaptações, independente do modelo de negócio do mercado que você trabalha. Seja você que vai vender para o governo, para o mercado público, ou eu como empresária que tenho uma empresa que faz prestação de serviço para outras empresas que trabalham com a área privada. Então, empreender, ter um negócio, exige desafios. Então, se eu não estou disposta a lidar com esses desafios, a entender e saber como que eu vou superá-los, nem entra pro jogo, nem desce pro play, que você vai se estressar, você vai ter um alto nível de atividade ali que você tem que realizar. E se você não está disposto, não vai pra brincadeira, não entra pra guerra. A minha opinião então, assim, a minha opinião eu entendo e eu aceito jogar o jogo. Rapaz, eu adoro pagar imposto, Dani. Nossa, pra mim é maravilhoso. Quanto mais imposto eu pagar, melhor. Por um motivo muito simples. Porque você ganha mais. Exatamente. Quanto mais eu tô pagando de imposto, gostando ou não, eu tô faturando mais. E como eu sei fazer as coisas bem feitas, então assim, quando eu faço minha precificação, nosso planejamento todo, eu sei que se eu tô pagando imposto, eu tô faturando mais, tô pagando mais, quanto mais imposto eu pagar, mais eu tô faturando, e seguindo a minha matemática, meu planejamento, eu tô lucrando mais. Então eu dou graça, eu vejo uma DARF ali, uma DARF de 500 mil, 600 mil, que felicidade. Por quê? Porque se eu tô pagando é porque eu tô faturando, eu tô vendendo, logo eu tô lucrando mais. Então tem muita gente que pensa, putz, eu odeio pagar imposto. Não, você tem que adorar pagar imposto. É maravilhoso pagar imposto, lógico. O que é feito com imposto é que eu não gosto. Mas assim, se o imposto estivesse sendo usado de uma forma adequada e tudo mais, putz, show de bola. Mas assim, se a gente muda essa chave na cabeça assim, de ter essa visão, eu vou pagar imposto para quê? É roubo? Não, como você colocou muito bem, faz parte do jogo, é inevitável. Então, ter essa clareza de que, cara, eu tô pagando imposto, então eu tô fazendo uma boa precificação, eu tô vendendo bem, tô faturando. Se eu tô faturando, tô pagando imposto, eu tô pagando imposto e faturando, eu tô lucrando. Porque tá tudo certo. O jogo. Exatamente. Então eu torço para quê? Para sair do MEI, para sair da microempresa, para ir para outra empresa, para ir para um lucro real, porque é sinal que eu tô crescendo. Você vai para o lucro real, você tem benefício, você tem aproveitamento de crédito, exatamente. Você tem incentivo. Aí é outro jogo. Então assim, o que eu vejo? O que eu acho realmente ruim? Pagar imposto desnecessário. É terrível.
É terrível, é muito ruim. Putz, você vai lá, você faz um planejamento tributário, começa... E assim, tem que ter um contador bom, né? Não é qualquer contador que vai te orientar. Mas você vai lá, vai no contador bom, e aí você conversa com ele, poxa, essa aqui é a minha realidade. O cara vai e vira e fala, poxa, você tá pagando imposto errado aqui, meu amigo. Olha o tanto que você já jogou fora de dinheiro. Agora já foi. Vamos olhar daqui pra frente, vamos corrigir. Então, assim, pagar imposto eu acho muito bom, desde que seja o imposto certo. Né? Pagar Desde imposto que você pague o mínimo necessário que você tem que pagar de acordo dentro da lei. Exatamente. Aí tu colocou um ponto perfeito. É pagar o mínimo necessário dentro da lei. Né? Existem possibilidades, por exemplo, você abrir uma empresa em outro estado, você abrir um lucro real, um lucro presumido, tem algumas coisas que dá para fazer e usar dessas artimanhas. Aí entra no outro ponto. Não é nem artimanha, não. Usar dessas estratégias, né, contábeis para você conseguir pagar menos imposto. Dentro da contabilidade, a gente chama isso de elisão fiscal, que é diferente da evasão. A evasão é quando você sonega, quando você não paga. E a elisão é quando a gente estrutura um planejamento tributário usando a prerrogativa que você tem nas leis para ter incentivos, benefícios, aproveitamento de crédito. E então tem várias questões que a gente pode... Tem várias ferramentas. Eu digo que a contabilidade ela é uma caixinha de ferramenta, né? Como se fosse a caixa do mágico, mas para o empresário que sabe usar. Então você vai lá, tira uma ferramenta, tira um coelho da cartola e toma... Opa! Vou deixar um coelho aqui na mesa. As empresas, por exemplo, dentro, né, da venda para o governo, uma estratégia que eu gosto de usar lá no escritório com os clientes. A empresa que está no Simples Nacional, não só no Simples Nacional, os outros regimes também, mas tem uma opção que nós pagamos o imposto de acordo com a emissão da nota fiscal e tem a situação que a gente pode pagar o imposto de acordo com o recebimento do órgão. Então, o que eu faço ali? Eu faço a postergação do pagamento do imposto. Então, por exemplo, eu estou dentro do Simples Nacional, fui lá nesse mês, emiti nota fiscal, fiz o faturamento, entreguei o produto para o órgão. Então, via de regra, se eu estou apurando o meu imposto do Simples Nacional pelo regime de competência, eu vou pagar o imposto o mês que vem. Então, emiti a nota em um mês, no mês seguinte, a contabilidade vai mandar a guia para mim. Mandei a nota fiscal, a contabilidade apurou o imposto, eles vão devolver para você, empresário, a guia do Simples Nacional para você pagar o imposto. Só que existe a possibilidade de nós postergarmos esse pagamento somente para o mês subsequente ao recebimento do valor que você teve ali pelo órgão. Então, né? Você ganha um tempo nessa jogada. Você ganha um tempo, tá? Só que aí, qual que é o gap? Qual que é a questão aí? O empresário, ele precisa ter o financeiro muito bem organizado. Então, se ele tem o financeiro muito bem organizado, a contabilidade consegue fazer isso. Tanto que eu não uso isso aqui para todos os clientes lá no escritório. Para alguns clientes, eu uso essa opção de fazer essa postergação do pagamento e outros não, porque o cliente ele não tem um controle financeiro organizado, ele não manda documentação para a contabilidade, então eu não vou arriscar colocar aquele cliente num regime de caixa, porque eu vou ter problema e ele também vai ter problema na empresa dele. Então, não é para todas as empresas, precisa ter essa organização, tá, financeira do empresário, para que na contabilidade a gente consiga usar essa ferramenta para poder ajudar ele. Porque pensa só comigo, Rodolfo. Você foi lá, comprou, você ganhou uma licitação. Você ganhou uma licitação de R$500 mil. E você tem que comprar o produto. Vamos supor que o produto deu ali 250 mil. E você não tem histórico com esse fornecedor. Então, se você vai fazer o pedido com ele, no mínimo, ele vai te pedir 50% de entrada. Exatamente. Então, 250 mil, você vai ter que pagar ali 125 mil. Aí, você pagou 125 mil para o fornecedor. Aí, você vendeu esse produto por R$500 mil. Isso tudo em um mês, porque você comprou o produto, pegou com o fornecedor e vai entregar. Mês que vem, você tem que pagar imposto em cima de R$500 mil, dependendo do da faixa de faturamento que você tá ali no Simples Nacional, é quase 10% ali, 8%, 9% de imposto para você pagar em cima de R$500 mil. Aí no mês você já paga o fornecedor, no mês seguinte você já vai pagar o imposto. Complicou.
Depende se o cara não tiver um planejamento, ele complicou. Se você receber com 30 dias, né, se casar certinho ali os 30 dias que o órgão paga, que eu tenho um cliente lá que recebe de prefeitura com 30 dias. Então, se deu os 30 dias, ficou lindo, porque você comprou o produto, fez só o aporte inicial com o fornecedor, entregou o produto, 30 dias recebeu, paga o imposto. Mas e se descasar o tempo, se descasar o fluxo financeiro da empresa? Então, muitas vezes a gente usa nesse sentido. Então, é um coelho que a gente pode tirar de dentro da cartola da contabilidade. Mas o grande ponto, né, que eu vejo nisso tudo é você jogar o jogo de acordo com as regras do jogo. Se existe a possibilidade de fazer isso, faça. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. É o que a gente até mesmo fala nas licitações. Né? Se existe a possibilidade de você conseguir colocar ali um esclarecimento, uma impugnação para abrir ou para fechar um edital, você faz. Né? Você está jogando o jogo de acordo com as regras do jogo, não tem nada de errado nisso. Então, assim, o grande ponto é como ter bons profissionais para estar te acompanhando nessa jornada. Né? Eu acho que o que eu vejo que muitos empresários, eu vejo muito pelos alunos lá do Licitante Extremo, eles têm contadores, mas eu vejo que o contador ele não dá aquela atenção para a empresa dele. Então, assim, às vezes ele tem vários clientes e não consegue dar uma atenção ali. Vamos olhar aqui a sua empresa, vamos fazer um planejamento tributário. Pô, se você fizesse isso aqui, a sua empresa mudasse para cá, você ia reduzir tanto de imposto. Porque no final das contas, né, se você tem um bom profissional do seu lado, você pode economizar muito. E quando você economiza, sobra mais dinheiro para você. Tem que ter essa visão de retorno sobre o investimento, né? O ROI. Né? Você tem um bom profissional, um bom contador, dá ROI. Não é um ROI de aumentar o faturamento na venda ali, sim uma economia maior. Você tem um índice de economia muito, muito maior e, consequentemente, a sua lucratividade também aumenta. Mas fazendo tudo certinho. E aí, Daiane, o que acontece, por exemplo, se eu não pagar imposto? Eu fui lá, fiz uma venda e resolvi não pagar. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha empresa? Como é que eu resolvo essa situação depois, se eu quiser resolver? Para quem vende para o governo, não tem essa opção. Primeiramente, já vamos começar pensando aqui como que você quer vender, como que você quer fazer negócio com o governo, se você não está honrando seus próprios compromissos com ele. E aqui, novamente, a gente entra naquela questão. Não estamos, né, tratando da questão de concordar ou não. Existe, está na lei, tem que fazer. Mas para quem vende para o governo não tem essa possibilidade de não pagar. Por quê? Quando você não faz o pagamento dos seus impostos ou quando você não está em dia com as obrigações que a sua empresa tem que prestar perante o fisco, você vai ter as suas certidões bloqueadas. Então, você vai ficar com a certidão positiva. E certidão positiva é cartão vermelho. Você não consegue licitar. Tá protegido. Você não consegue licitar. E se você entrar em um processo licitatório com a sua certidão bloqueada, você pode até ser penalizado. Porque você não está você não tá com a documentação ali. O órgão, às vezes, até dá um prazo para você regularizar a documentação. Mas, dependendo da situação, a sua certidão não consegue ser liberada em prazo hábil. Então, você tem que sempre manter a regularidade fiscal da sua empresa. As suas certidões, você tem que ter todas em dia. Certidão da Receita Federal. E a certidão da Receita Federal é a que mais positiva. E a mais chata. Deu dia 20 ali, você não pagou o seu imposto Simples Nacional, deu dia 21, você já está positivado. Então, não existe essa opção. Se você quer trabalhar com vendas para o governo, você vai ter que manter sempre em dia o pagamento dos seus impostos e a sua regularidade junto à contabilidade. Você vai precisar ter um bom relacionamento com o seu contador, tá? Então, não existe essa opção, galerinha, tá? Então, vendeu, emitiu a nota, vai ser gerado o imposto e tem que pagar. Faz parte do jogo. E aí, entrando nesse ponto, tu falou de certidão e tudo mais, eu queria ver contigo, tirar umas dúvidas que muitas pessoas me perguntam sobre as certidões. Né? Se puder explicar um pouquinho o que é uma certidão estadual, o que é uma certidão municipal, quem tem que ter, quem não tem que ter, qual que é a diferença de uma para outra, qual que é o impacto que a empresa tem se não tiver, o que acontece? Todas as certidões, elas visam comprovar que a empresa ela está regular no sentido de que ela está pagando todos os impostos em dia. Isso é a parte do empresário, né? O pagamento do imposto. Que ela está cumprindo com as obrigações junto ao fisco. Por quê? Uma empresa, ela tem várias obrigações de informações que têm que ser enviadas para o fisco. Quem faz o envio dessas informações? A contabilidade, o seu contador. Então, eu sempre
trabalho com os meus clientes a parceria. Por quê? Para a empresa ela ter sucesso no mundo das licitações, para ela ter sucesso nas vendas para o governo, ela precisa ter parceiros estratégicos, e esses parceiros estratégicos são contadores e advogados. Perfeito. Então, o contador é um parceiro estratégico para o empresário, justamente por isso. É um trabalho a 4 mãos que a gente faz lá no escritório. É o empresário fazer a parte dele e eu, como contadora, fazer a minha parte. Então, as certidões, elas visam demonstrar isso, que você, como empresário, está pagando o seu imposto em dia, a sua contabilidade está enviando todas as informações que você tem que enviar para o fisco. Então, o fisco ele quer saber sobre o faturamento que a empresa teve, as notas fiscais que foram emitidas, o imposto interestadual que você paga. Tem questão do balanço também, né, Daiane? O balanço, que é importantíssimo para o processo de licitação. Então, tudo isso é gerado em informações pela contabilidade. Então, as certidões, elas garantem isso, que eu, como empresa, eu, como CNPJ, eu estou cumprindo os meus compromissos, então, eu estou pagando o meu imposto em dia, a minha contabilidade está enviando todas as informações que precisam ser enviadas e dentro dos prazos que precisam ser enviados, e assim, as certidões são geradas. Então, nós temos a certidão da Receita Federal, e em questão das certidões, nós temos as certidões em esfera federal, estadual e municipal, e tem algumas outras diversas específicas que são exigidas para o processo de licitação, de acordo com o segmento que a empresa está. Então, por exemplo, eu como empresa de contabilidade, tem processo de licitação para contabilidade. E uma das certidões que eu tenho que apresentar é a certidão de regularidade profissional. Então, eu tenho que comprovar que eu, como profissional, eu estou regular junto ao meu conselho. O pessoal da área de engenharia tem que apresentar as certidões do profissional técnico do CREA, da empresa, sim, médicos também, advogados, engenheiros, né, quando vão prestar serviços ali como autônomos. Então, todas as certidões, elas visam isso, garantir que você está em dia, que você está cumprindo as obrigações que você tem que cumprir. Mas, por exemplo, basicamente, certidão estadual e municipal, elas dizem ali que a empresa ela está kit com o estado e com o município, basicamente seria isso. Exatamente. Ou tem tipo assim, uma empresa que presta serviço tem que ter essa certidão, uma empresa que presta produto tem que ter essa outra certidão, ou não tem relação uma coisa com a outra? Tem. A federal vai ser para todas. As 3 federais, que é da Receita Federal, do FGTS, a CND trabalhista, que tira junto ao TST, que é o ela até no SICAF elas puxam automático. Isso. Essas aí são comum para todas as empresas, independente do tipo de empresa, se é a empresa MEI, se é a empresa do Simples Nacional, se a pessoa tem funcionário ou não também. Eu sou MEI, não tenho funcionário, não vou apresentar a certidão trabalhista. Não, tem que apresentar. Tem que ter. Então, essas aí são gerais para todo mundo, independente do tipo de empresa. Estadual e municipal vai depender muito da empresa. Por exemplo, a empresa que vende produto, ela tem inscrição estadual, que é tirada pela Secretaria de Fazenda, a famosa Cefaz. Então, quando a empresa vende produto, ela tem que apresentar, porque é através dessa certidão que a gente confirma que a empresa está certinha, está pagando o ICMS certo, está enviando as obrigações estaduais. Então, a estadual, ela é obrigatória para a empresa que trabalha com produto, que vende produto. A municipal, para as empresas prestadoras de serviço, tá? Então, é basicamente isso. Dani, lá no meu SICAF, no nível 4, eu preciso apresentar as duas? Não necessariamente, vai depender disso. Você trabalha com produto, você trabalha com prestação de serviço, então é de acordo com isso. Eu vendo só serviço, então é só a certidão municipal. Mas lá no meu SICAF tem os 2 campos, mas o SICAF, o cadastro, ele ainda não tem uma inteligência que olha isso. Essa empresa é prestadora de serviço, ela precisa só da certidão municipal. Tirando aqui em Brasília, das empresas que estão localizadas em Brasília, que não existe a separação, né, de estado e município, é uno aqui no Distrito Federal, que lá no SICAF as empresas que estão cadastradas, quando o sistema reconhece que é de Brasília, que tem um único campo para você preencher a certidão. Agora, nos outros, tem os 2 campos, e você, como fornecedor participante, você vai identificar ali dentro do cadastro a certidão que você tem que apresentar. Perfeito, Daiane. E para fechar até o combo do SICAF aí, vamos falar um pouquinho sobre a parte de balanço, Daiane. Porque o que acontece? Polêmica! Não é polêmica, não. Você tranquila. Como é que fica essa questão de balanço, né? Porque assim... Tranquila não, polêmica. Vamos olhar, a gente tem que olhar em vários aspectos, né? Vamos começar ali pelo MEI. O MEI, ele
assim, ele é isento de balanço. É polêmica justamente por isso. Vamos... Não, mas calma aí, já que é pra falar de polêmica, vamos ampliar a polêmica, porque assim, eu recebo muitos alunos que eles falam pra mim, Rodolfo, o meu contador, eu tenho um amigo da empresa, o meu contador falou que eu não preciso de balanço. Como é que é essa realidade? Se puder, ó, vamos falar um pouquinho do MEI, e aí depois a gente vai falando da realidade das micro e pequenas empresas. Precisa ou não de balanço? O MEI precisa de balanço, Dani? Agora tem. Depende. A melhor resposta é depende. Depende, tá? Depende do processo de licitação que você está utilizando, que você vai participar. Então, por exemplo, a empresa que vai participar de dispensa, pela própria lei de licitação, tem uma ressalva ali na lei que fala que quando a empresa vai participar do processo de dispensa, que é um processo mais rápido, as empresas que são MEI e do Simples Nacional, elas têm tratamento diferenciado, né? Benefício da Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. Então, para dispensa não é obrigatório, mas se você vai participar de pregão, você precisa apresentar, independente se você é MEI ou se você é do Simples Nacional, outro tipo de empresa. E por que que acontece isso? Então, já defendendo o meu colega contador aí, tá? Ele está errado quando diz que a empresa que é MEI, que a empresa do Simples Nacional não tem balanço, não faz balanço. Não está errado, porque a normativa para essas empresas, a lei que criou o MEI, a lei que criou o Simples Nacional, a lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, ela traz um tratamento diferenciado que desobriga essas empresas de terem escrituração contábil regular. O que isso quer dizer? Desobriga essas empresas de terem balanço, tá? Então, o contador que falar para você que você não precisa, sendo do Simples Nacional, ter balanço, ele não está errado de todo. Mas em qual contexto, né? Em qual contexto que a gente está trabalhando? Quando a gente fala do processo de licitação, aí é lei própria. A licitação tem lei própria. Tinha anteriormente a lei 866, hoje é lei 14.133. E na lei 14.133, dentro da parte de habilitação da empresa, é exigido balanço. Sim. Então, não quer saber se a sua empresa é MEI, se a sua empresa é do Simples Nacional. A lei fala, você vai participar do processo, você precisa apresentar a qualificação econômica financeira da empresa. Então, tem que apresentar, tá? Eu sempre gosto de dizer isso, né? Tem coisas que você faz por opção e tem coisas que você faz por obrigação. Então, tem coisas que é obrigatório, é compulsório dentro da lei. Você tem que fazer. Querendo ou não, concordando ou não, você tem que fazer. E tem coisas que a gente faz por opção. Então, eu, como contadora de uma empresa que participa de licitação e essa empresa é ciente das normativas e regramento de licitação, se ela opta por entrar e concorrer, ela vai precisar apresentar o balanço e eu, como contadora responsável da empresa, preciso fazer o balanço daquela empresa. Então, respondendo a pergunta, precisa ter. Tá? Mas aí, como é que funciona hoje, né? Hoje tem a questão de balanço, também tem o SPED que fala, né? Aí nós vamos entrar em outra questão, que é o seguinte, tá? Então, polêmica fechada. A empresa que participa de licitação, que vende para o governo, ela precisa ter o balanço, tá? Mas qual balanço? Como que funciona o balanço? Então, dentro da lei, ele especifica que você precisa apresentar as demonstrações contábeis dos últimos 2 anos e conforme exigência em lei. Então, você tem um conjunto de demonstrações contábeis que a empresa precisa apresentar. Então, balanço patrimonial, DRE. Essas demonstrações contábeis, elas precisam estar registradas. Como que eu faço esse registro? Tem 2 formas. Tem via registro na junta comercial, e quando se faz o registro na junta comercial, tem taxa para pagar. Demora também, né? Tem um tempinho, tem um processo que tem que ser feito, e você tem que ter, no final do processo, o documento vai estar ali com a chancela da junta. Tem uma chancela digital, uma etiqueta digital que comprova que aquele documento foi registrado. Sim. E a outra opção é o registro via SPED, tá? Aí, novamente, nós vamos entrar naquela temática aqui. Tem coisas que eu faço por obrigação e tem coisas que eu faço por opção. O registro do balanço via SPED, eu, como contadora, faço
por opção para as empresas do Simples Nacional, porque por obrigação somente para as empresas que faturam ali mais que 78 milhões ano. Mas aí como é que é esse SPED? Sai um balanço normal? Sai um balanço normal, só que o registro na junta também é feito de forma digital, só que o SPED é um programa validador que a gente tem, onde eu envio diretamente de forma eletrônica todas as informações para a Receita Federal. Então, eu pego o balanço da empresa, a escrituração, o balanço da empresa, coloco as informações dentro do sistema do SPED, tá? E, pessoal, a forma que eu estou falando aqui, eu estou falando de forma com que seja compreensível para todo mundo, tá? Então, tem termos que eu troco, uso uma palavra mais informal, digamos, para que seja compreensível para vocês. Então, a explicação que eu estou colocando é mais nesse sentido, para que vocês compreendam, tá? Então, o balanço registrado via SPED é o balanço normal. A diferença é que a gente faz o envio de forma eletrônica diretamente ali para a Receita Federal, com todas as informações do balanço. Ele vai gerar ali o balanço, tem um termo de abertura, o termo de encerramento e tem o registro digital, a etiqueta de registro digital, tem o número do recibo digital, que a gente consegue entrar lá no portal do SPED, que é um portal nacional, e consegue consultar a validade, tá? Então, inclusive, isso aí até uma atenção que você pode ter para com seus concorrentes. Então, quando você estiver em uma disputa, tem concorrentes ali, dá uma olhada na documentação, dá uma olhada se o balanço está registrado, ou foi registrado na junta, ou foi registrado via SPED, se está registrado, porque se só tiver uma cópia simples com a assinatura do contador e do empresário, não tem validade. Você pode impugnar porque aquele documento não está conforme a exigência da lei. Então, tem que ter esse registro, tá? E outra coisa, não é só ter o balanço, não é só estar registrado. O balanço, ele tem que ter os índices de liquidez positivos que comprovem que a sua empresa, ela está com uma situação financeira saudável e que você tem a capacidade de cumprir com aquele contrato de fornecimento de produto ou serviço ali para o governo. Perfeito, Daiane. Então, assim, o SPED, né, o cadastro via SPED, o balanço sai o mesmo balanço normal, né, mais rápido e tem custo ou não tem custo? É mais barato, mais caro? Não tem custo e eu faço o envio do SPED justamente por isso também, porque não gera custo para o meu cliente. O registro na junta gera. Sim, tem que pagar uma taxa na junta comercial para poder fazer o registro. E outro detalhe, a empresa que é MEI não consegue fazer esse registro. Na junta. Só o SPED? Só o SPED. E aí como é que funciona, por exemplo, balanço de abertura? O cara abriu a empresa agora, ele consegue tirar um balanço de abertura e balanço intermediário, que chama, eu acho. É tipo assim, o cara abriu uma empresa, não finalizou o exercício fiscal. Como é que é essa dinâmica aí? Isso. Quando a gente fala do balanço para licitação, a gente tem 3 tipos de balanço diferentes. Digamos que empresa comum, né? Mas antes da gente entrar nessa explicação de quais os tipos de balanço, vamos dar um passinho para trás para eu explicar o que é o balanço. Por quê? Boa. Tem muitos empresários que vão vender para o governo que eles só olham para o balanço como uma regra, como uma obrigação que ele tem que cumprir para habilitar a empresa para licitação. E o objetivo e a utilidade do balanço não é essa. Não só do balanço, a contabilidade. A obrigação, a função, o papel da contabilidade é gerar informação para o empresário, não só para o empresário, para todos os usuários. Quem são os usuários? O governo, o banco, fornecedor. Quantas e quantas vezes, às vezes, você que está aí do outro lado foi comprar um produto, foi fazer um orçamento com um fornecedor e ele te mandou uma lista... Ficha cadastral. A ficha cadastral e tá lá, balanço patrimonial. Ou então você foi lá no banco, pedir uma linha de crédito e o banco te solicitou a documentação. Eu tenho certeza, 100% de certeza que declaração de faturamento sempre vai ser solicitada e o balanço patrimonial da sua empresa. E por que que o banco, o fornecedor, o governo te pede o balanço? Porque, Rodolfo, não tem como eu saber como que está a situação da sua empresa, se a sua empresa tem uma situação financeira saudável ou se a sua empresa está
perto de falir. Eu só consigo saber essa informação através do balanço. A foto, né? O balanço eu vejo como sendo a foto da empresa. Ele é uma foto da situação patrimonial da empresa, do resultado que a empresa tem. Então, uma pessoa, digamos, comum, uma pessoa externa da empresa, ela não consegue ter acesso a essa informação. Eu, que tenho a minha empresa, eu tenho acesso fácil. Você tem a sua, funcionários de alto escalão dentro da empresa têm acesso a essa informação. O financeiro da empresa sabe como que está a situação financeira, como que está a evolução da empresa. Uma pessoa externa, ela não consegue saber isso. Como que ela sabe? Através das demonstrações contábeis. Quem investe na bolsa e ações, quando vai tomar a decisão de investir em uma ação, olha o histórico. Ele olha lá nos relatórios da Bolsa de Valores, tem lá as demonstrações contábeis da empresa, nota explicativa. Então, tá lá, por exemplo, na conta de clientes, tem X saldo para receber. Tem uma nota explicativa falando quem são aqueles clientes. Então, o balanço, ele traz isso, ele traz essa riqueza de detalhes da empresa, e é por isso que o governo te exige essas informações. Ele quer saber se a sua empresa tem a capacidade de cumprir, de entregar aquele produto. Então, dentro do balanço, a gente consegue extrair essas informações para a pessoa que é externa, e eu, como empresária, eu, como dona da minha empresa, eu uso isso para analisar a situação da minha empresa. Então, eu uso para saber qual a evolução patrimonial que eu tenho. Eu preciso fazer um investimento, eu preciso comprar às vezes, se a pessoa é da indústria, se é uma empresa que é indústria, que fabrica produto. Muitas vezes ela quer aumentar a produção dela, mas para ela aumentar a produção, ela precisa comprar uma máquina nova. A minha empresa estar com a possibilidade de eu comprar uma máquina nova, eu tenho recurso em caixa, eu vou precisar buscar recurso no mercado para comprar essa máquina e aumentar a minha produção. Se eu for buscar recurso no mercado, o meu resultado comporta eu pagar juros do recurso que eu peguei no mercado para comprar essa máquina. Então, esse é o nível de detalhe e informação que você consegue extrair de dentro da contabilidade com essas demonstrações. Sim. Então, o balanço é isso. Mas o que vai no balanço? Quando você compra um produto, o seu fornecedor emite uma nota para você, uma nota de entrada. Aquilo é uma movimentação que vai ter lá na sua contabilidade. Então, no balanço, nós registramos os atos e fatos que acontecem na empresa. Isso vai gerando histórico e movimentação. Todo mês você tem que mandar para sua contabilidade extrato bancário, nota fiscal, nota de compra de produto, nota de venda. Então, como que você vai ter uma contabilidade que você não tem um relacionamento de confiança ao ponto de você mandar o extrato bancário da conta da sua empresa? Você manda o extrato bancário para qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa não, mas uma contador manda. Você manda para qualquer pessoa? Não manda. Acho que não. Você manda para contabilidade, você manda porque você tem confiança. Sim. Então, o relacionamento da contabilidade, o seu relacionamento como empresário com a sua contabilidade é um relacionamento de confiança e parceria. Eu brinco lá no escritório que a gente é tudo. É contabilidade, é TI, é psicólogo, porque se o cliente ele baixou um arquivo e ele não está conseguindo abrir o arquivo, ele liga lá para a gente ajudar e o pessoal ajuda, faz acesso remoto. Eu quero assinar uma proposta com o meu certificado digital, mas não está dando certo. Esses dias eu acho até engraçado. Vou contar uma situação engraçada para vocês. Lá no escritório a gente disponibiliza um sistema emissor para o cliente emitir as notas fiscais. E a gente habilitou o sistema para cliente. E ela ligou lá no escritório e falou: olha, eu não estou conseguindo acessar o aplicativo, o sistema. E nós olhamos, estava tudo certo, estava liberado, ela tinha aceitado o convite para entrar no sistema. E a gente falou: olha, tá tudo certo aqui, vamos fazer um acesso remoto com você para ver o que está acontecendo. Quando a gente acessou a máquina dela, abria assim a tela, né, e tinha um botãozinho abrir mais. Era só ela clicar no botãozinho para poder abrir e acessar o aplicativo. Então, dentro da contabilidade, né, o nível de parceria que a gente tem com o nosso cliente. Então, o cliente ele não está conseguindo acessar o sistema. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos ajudar o nosso cliente. Então, por isso que a gente trabalha muito lá na empresa, por isso. É comprometimento com o resultado do nosso cliente. Porque se o meu cliente tem sucesso, a minha empresa tem sucesso. E quanto mais sucesso teu cliente tem, né, mais resultado tu vai ter também, que ele vai continuar ali contigo, ganhando mais dinheiro, vai ficando contabilidade, vai podendo oferecer mais serviço para ele, planejamento tributário, enfim. E Rodolfo, eu vou te falar uma coisa, eu não aceito qualquer cliente lá no meu escritório, porque é um custo muito grande de investimento de tempo e trabalho que eu tenho e a minha equipe tem,
de dedicação com aquele cliente para que ele performe, para que ele tenha resultado na empresa dele. E se é uma pessoa, digamos, aventureira, se ela não está comprometida com o resultado, porque tem muita gente que quer ter resultado. Agora, estar comprometido e querer pagar o preço, e quando eu falo preço, eu não estou falando só de preço financeiro, eu estou falando de tempo e dedicação. Porque, às vezes, o dinheiro é até um preço barato para você pagar. O dinheiro é um preço barato. Perfeito, isso é verdade. Assim, Então, quem não está comprometido que está com resultado, não é um cliente que eu quero me esforçar, porque ele mesmo não está comprometido com o resultado dele. Então, por que que eu vou me esforçar? Eu vou colocar a minha equipe para se esforçar, e minha equipe é assim. Lá o pessoal, eles vibram, às vezes eu tô lá embaixo, eu tô só escutando, tal cliente ganhou um pregão de não sei quanto. Gente, olha esse cliente aqui, ele vai participar de um pregão agora, ele tá precisando dessa documentação. Eu vejo a movimentação, eles vibram, eles comemoram quando um cliente ganha um pregão, quando um cliente ganha uma licitação. Então, por que que eu vou aceitar uma pessoa que nem ela mesma está comprometida com o resultado dela lá no escritório? Então, não, lá no escritório a gente faz entrevista para o cliente entrar no escritório, porque a gente quer resultado, a gente não tá para brincadeira, a gente quer resultado e a gente quer que os nossos clientes tenham resultado. Isso é muito bom, né? Eu acho que até o cliente que entra lá já tem mais ou menos essa noção, né? De que vai entrar já com uma pessoa mais focada em resultado mesmo, isso é muito bom. É por isso que eu sempre falo, né? Você tem que estar sempre cercado dos melhores profissionais possíveis. Eu quero participar de licitação, tem que ter um bom contador, eu tenho que ter, às vezes, um corpo jurídico junto comigo. Porque quando você vai com bons profissionais, você economiza em tempo, você economiza em contratos ganhos. Porque um deslize, principalmente na contabilidade, um deslize em uma documentação, você perde um contrato milionário. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Uma certidão não saiu, estava com uma pendência lá no FGTS, não deu tempo de regularizar. Fiquei sem receber porque estava com uma pendência lá e ninguém sabia que estava pendente. Então, assim, a figura de um bom profissional, um contador principalmente, é muito importante. Dani, eu tinha muitas perguntas para te fazer aqui, mas a gente tem já está um bom tempo aqui e tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai ter que marcar um outro encontro. Aproveitando, já coloca aí no chat, sugere temas aí para a gente trazer no próximo encontro. Acho que a Dani topa aí um próximo encontro depois, convida a gente. Eu topo, mas sem polêmicas do próximo, tá? O próximo vai ser mais tranquilo. Ô Dani, aproveitando, já fala aí onde que o pessoal te acha, como que o pessoal pode estar te procurando. Olha, vocês vão me encontrar lá no Instagram da B2G Contabilidade, então é B2G Contabilidade, tá? B de bola, numeral 2, G de gato, contabilidade. É a única que tem, se você digitar lá B2G Contabilidade, é a única que tem no Instagram e é a única contabilidade focada em atender empresas que vendem para o governo. Então, nós somos a maior contabilidade e pioneira no mercado. Perfeito. Em atender exclusivamente empresas que vendem para o governo. Perfeito. Eu vi o negócio da Daiane crescer e realmente é um negócio diferenciado, viu? Se você está procurando uma boa contabilidade, eu recomendo, viu? E se você quiser me acompanhar também, já curte aqui o vídeo, nosso podcast, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Você também me acha lá no meu Instagram, @RodolfoDosAnjosOficial. Lá eu compartilho os bastidores da minha empresa, meu dia a dia aí, de uma empresa que é focada aí em vendas para o governo e licitação. Para você aprender, então me segue lá e também já segue aqui o nosso canal, tá bom? Dani, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e poder contribuir com os seus seguidores. Pessoal, até mais, tchau.